Momento Zootecnia com o Dr. Zoopet. Bem-vindo ao Paracatu Rural. O mercado de mel brasileiro possui um grande potencial a ser explorado. O Brasil vive um momento particular no setor com considerável aumento nas exportações e, consequentemente, alta nos preços. No entanto, a oportunidade de demanda e os incrementos de rentabilidade não têm sido aproveitados pelos apicultores para elevar o volume de mel produzido no país, segundo a revista Globo Rural. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, em 2017, o Brasil era o 11º maior produtor de mel do mundo, com 41,5 mil toneladas. Em 2019, segundo o IBGE, a produção foi de 45,9 mil toneladas, volume 10,6% maior que em 2017, porém insuficiente para incluir o Brasil na lista dos 10 maiores do mundo. No entanto, podemos e devemos crescer muito mais. O Dr. Zoopet, professor Guilherme Carvalho, continua o assunto sobre a apicultura, que nós começamos aqui no seu Paracatu Rural. Hoje ele vai contar como funciona a comunicação das abelhas. Olá, meu povo! Olá, minha gente! Estamos nós outra vez aqui no nosso Momento Zootecnia para dar continuidade à nossa sequência de programas sobre apicultura e criação de abelhas. E agora, nessa etapa, nós vamos falar sobre a comunicação das abelhas. Pois é, minha gente, as abelhas se comunicam, elas informam umas às outras aonde tem a fonte de água, aonde tem a fonte de alimento, né? Tudo isso fazendo uma correlação entre a posição da colmeia e o posicionamento do sol em relação à fonte de alimento, né? E em relação à fonte de água, certo? Essa capacidade extraordinária de orientação que as abelhas têm, elas fazem nesse sentido. Elas fazem duas formas de dança. A primeira dança é a chamada dança em círculo. A abelha que vai a campo identifica onde está a fonte de alimento e ela adentra a colmeia, e quando a fonte é próxima da colmeia, ou seja, menos de 50 metros, certo? Ela faz uma dança em círculo, tendo como referência o sol, certo? E a sua colmeia. Essa dança é executada no formato de círculo, né? Posicionando o seu direcionamento para onde está a fonte, certo? Se a fonte de alimento ou a fonte de água estiver a mais de 100 metros, a forma da dança é em formato de foice, tá? E a parte interna dessa dança, ela faz em zigue-zague para orientar as colegas onde está essa fonte de alimento. Entretanto, ela traz consigo um pouco desse pólen, um pouco deste odor desta fonte para dar mais indicação para as colegas que fonte de alimento é essa. Então é isso, é bastante interessante essa forma de comunicação das abelhas. Quais são os principais produtos que as abelhas produzem? O mel, ele é bastante conhecido, é um produto alimentício, bastante utilizado pelas pessoas. Ele pode ser líquido, né, espesso, conduzido na forma líquida, ou também ele pode ser produzido na forma congelada, e aí ele fica um pouco mais endurecido. Muitas pessoas acham que quando o mel ele fica endurecido, né, ou seja, as pessoas acham que ele fica ele endurece, é porque o mel não é de qualidade. Isso não é verdade, né? Eles falam que o mel açucara, né? Não tem nada a ver. Se você impor ao mel alterações de
temperatura quente, temperatura fria, temperatura quente, fria, esse mel, ele vai alterar a sua composição, né? Ele vai deixar de ser líquido, ele vai solidificar, tá? Isso não quer dizer que ele é um mel que foi adulterado, não tem nada a ver, ok, minha gente? Algumas pessoas gostam também de consumir o mel diretamente no favo, tá? Isso, para o apicultor, ele agrega o valor. Por quê? Porque o mel fica um pouco mais caro, por causa que o favo, ele, quando ele é extraído direto da colmeia, faz com que a abelha tenha que produzir um novo favo, e leva algum tempo. Por isso que o mel no favo, ele é um pouco mais caro. O mel, ele é muito rico em vitaminas, minerais, alguns tipos de ácidos e aminoácidos, tá certo? É importante dizer que o mel em si, ele não é um remédio, ele é apenas um alimento. Muitas pessoas acham que ao fornecer o mel para uma pessoa que está com tosse ou com febre, vai fazer com que essa pessoa melhore. Não, o mel não é um alimento, ele é um remédio, ele é um poderoso alimento, tá certo? E fique aí, a gente continua essa prosa depois do intervalo. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 km de Paracatu, o cara me pergunta lá: ô, você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei: não sou locutor não, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas, não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Ah, mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, aqui, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural. Assiste no YouTube. Assistir que fala é assistir mesmo, ver, porque tem o YouTube também, o programa no YouTube, Paracatu Rural, e ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? E ajuda aí o programa a crescer, porque aí o França me contrata para eu poder trocar esses estacas aqui que tá quebrando as pessoas, tá bom? A produtividade de mel no Brasil é baixa quando comparada a outros países. Os 101 mil apicultores no Brasil, segundo o Censo Agropecuário de 2017, registraram uma média de produção por colmeia de 18,8 quilos de mel por ano. Na Argentina, esse índice é de 35 quilos por colmeia ao ano. Nos Estados Unidos, 30 quilos, Austrália, 105 quilos e na China, 100 quilos. Isso significa que, com um número semelhante de colmeias, na ordem de 2 milhões, o Brasil e a Argentina têm uma disparidade acentuada na produção anual de mel. O Dr. Zopetti agora explica sobre a composição do mel da abelha. Vamos aos componentes do mel. O mel é composto de glicose, frutose, sacarose e maltose, tá? Os componentes do mel são vitaminas, sais minerais, proteínas e aminoácidos, tá certo? A umidade ideal do mel tem que girar em torno de 16 a 17%, tá ok, minha gente? Vamos agora a um outro produto muito interessante que as pessoas vêm buscando bastante, que é a famosa geleia real, que é o produto que é fornecido exclusivamente para a rainha, para a produção de rainha. É um produto muito natural, secretado pelas glândulas hipofaringianas das abelhas jovens, certo?
ela tem notáveis quantidades de proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e hormônios, enzimas e minerais, certo? Então, essa geleia real, ela tem um valor muito elevado, certo? E para o homem, ela tem uma ação vitalizadora, estimulante do organismo, aumenta o apetite, tem um efeito antigripal, tá? Protege para que a pessoa aumente a sua capacidade imunológica. E também tem sido muito utilizada na fabricação de cosméticos para a pele, tá bom? Então a geleia real, ela realmente é um produto que vem sendo muito explorado com alto valor agregado para a apicultura. O própolis, famoso própolis, na realidade o própolis ele é constituído de resinas vegetais, que são aquelas resinas que você encontra escorrendo nas árvores. As abelhas coletam essas resinas que se encontram nas árvores, tá? E as abelhas processam essas substâncias para vedar as frestas das colmeias, evitando com que ventos, chuvas de ventos, né, adentrem a colmeia. Isso para soldar e fixar peças das caixas de abelha. Às vezes é difícil até de você levantar uma tampa da caixa de abelha. Por quê? Porque está soldada, entre aspas, pelo própolis, tá certo? Isso é de grande interesse utilizado pelo homem. O própolis, sim, o própolis ele tem efeito antibiótico, né? E antisséptico, esse sim, tá certo? Quando algum animal adentra uma colmeia, as abelhas embalsamam esse animal. Por exemplo, se um pequeno roedor adentrar uma colmeia e ele for atacado pelo enxame de abelhas e ele vir entrar em óbito lá dentro da colmeia, esse animal ele é embalsamado para não entrar em estado de putrefação dentro da colmeia. Ele é embalsamado com própolis, certo? Interessante isso, né? Bom, a apitoxina, que é o veneno das abelhas, apesar de ser um produto letal para o homem, ele também pode ser utilizado e vendido. Entretanto, no Brasil, ainda não está sendo comercializado a apitoxina, né? A gente sabe que existia uma cooperativa no Brasil, mas infelizmente aqui no Brasil ele não é comercializado. No Brasil nos Estados Unidos ele é amplamente comercializado e tem um valor agregado muito grande. Outro produto de bastante interesse produzido pelas abelhas, a cera, né? A cera ela é utilizada e produzida pelas abelhas para a construção dos favos, certo? E um produto que pode ser muito utilizado, pois é usado pelos homens para a produção de lápis de cor, confecção de cosméticos, produtos farmacêuticos, odontológicos, tintas, lentes telescópicas, imobiliários, material de depilação e impermeabilizantes, entre outras aplicações, tá? Então, é muito bacana que você possa conseguir produzir a cera. Então, quando você trabalha com apicultura, você não precisa apenas produzir mel. Você tem outras possibilidades de produção de produtos. Ok? Ok, minha gente? Bom, no próximo episódio, nós vamos falar um pouco sobre tipos de apicultura e materiais que você precisa para iniciar a sua apicultura. Até o próximo episódio e nos aguardem novidades. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, isso mesmo, é facinho.
facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles. É o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? E aí, gostou do nosso conteúdo? Curta, comente, compartilhe, mande nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos de direct do Instagram, grupos do Telegram. Manda para os seus amigos aí para todo quanto é lado, ok? Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para você, ouvinte, telespectador e internauta. O Paracatu Rural está na internet em diversos aplicativos. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, podcast, no Spotify, Deezer, TuneIn, Castbox. Também estamos no Telegram. Pesquise aí por Paracatu Rural no seu aplicativo favorito. Deixamos abraços para você que nos acompanha pelo site. Vai lá no nosso site, daí você vai no seu navegador e coloca nosso site paracaturural.com como sua página inicial. Nós estamos também no rádio Boa Vista FM 96,5 MHz em Paracatu, Minas Gerais, de 7h45 às 8h40 de segunda a sábado, aos domingos das 6 às 7 da manhã. Abraços para você que nos acompanha pela antena parabólica na TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Agradecemos também nosso parceiro Cicobi Crédito Gerais, nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto, também a equipe do INMET, Marcelo Líderes do IBRAF, Lício Pena da AMIPA, o senhor Benedito Rosa, também muito obrigado a todos. A equipe do Paracatu Rural, Vantuir e editores, Lohane Marques, nossa redatora, a minha querida esposa Paula. Beijo, te amo, Paula, e até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.